10 lugares impossíveis e misteriosos que a ciência não consegue explicar. O mundo em que vivemos esconde mais mistérios do que podemos imaginar. Por trás das paisagens tranquilas, das florestas silenciosas e dos desertos aparentemente vazios, existem fenômenos que desafiam a lógica, contrariam o entendimento científico e colocam em dúvida tudo aquilo que acreditamos saber sobre a natureza. Há lugares onde bússolas enlouquecem, rios que fervem como caldeirões, lagos que brilham com cores impossíveis, zumbidos que só alguns conseguem ouvir, pedras que cantam como se fossem vivas e árvores que ignoram completamente as leis naturais de crescimento. São locais que não deveriam existir, mas existem, e continuam ano após ano desafiando estudiosos, intrigando viajantes e despertando o mesmo sentimento em todos que se aproximam deles. Alguma coisa aqui não está certa. Imagine caminhar em uma floresta onde os troncos das árvores dobram em ângulos perfeitos, como se tivessem sido moldados por mãos invisíveis. Imagine encontrar no meio da Amazônia um rio tão quente que qualquer criatura viva que tocar suas águas é imediatamente queimada. Imagine olhar para o céu de um vale remoto e ver esferas luminosas flutuando e se movendo de maneira inteligente, sem nenhuma explicação. Imagine pedras que, quando tocadas, produzem notas musicais nítidas, como se dentro delas houvesse um mecanismo secreto. Ou uma árvore que cresceu em cima de outra, sustentando-se de forma impossível, sem que ninguém consiga entender como suas raízes encontraram caminho. Imagine ainda um mar que se abre, revelando uma faixa de areia que simplesmente não deveria estar ali, surgindo do nada após uma enchente. Não são lendas, não são histórias criadas para assustar crianças, são fatos. Lugares reais, visitáveis, documentados, e mesmo assim continuam completamente envoltos em mistério. Neste vídeo, você vai conhecer 10 desses locais que desafiam a ciência, a lógica e às vezes até o bom senso. Lugares tão peculiares que parecem ter sido arrancados de universos paralelos e colocados no nosso planeta por acidente. Esses fenômenos já foram estudados, analisados e debatidos inúmeras vezes, mas permanecem sem respostas conclusivas. Alguns cientistas procuram explicações geológicas. Outros acreditam em interferências magnéticas naturais. E, claro, há os que recorrem ao desconhecido, a teorias envolvendo dimensões, plasma, energia incomum ou até presença extraterrestre. A verdade é que, até agora, nenhum estudo conseguiu encerrar definitivamente o debate. E talvez seja exatamente isso que os torna tão fascinantes. São lembretes poderosos de que o mundo ainda guarda segredos e que, por mais que avancemos em tecnologia, conhecimento e exploração, sempre existirão pontos na Terra onde a lógica simplesmente falha. Cada um dos 10 locais desta lista carrega sua própria atmosfera. Alguns são belíssimos, como o Lago Azul de Hokkaido, cujo tom turquesa parece irreal. Outros são inquietantes, como a Zona do Silêncio no México, onde nenhum sinal eletrônico funciona e luzes desconhecidas cruzam o céu. Há lugares assustadores, como o Poço Petrificante de Carisbrough, capaz de transformar qualquer objeto em pedra em tempo recorde. E há fenômenos que, de tão estranhos, desafiam qualquer explicação plausível, como o zumbido de Taos, ouvido por apenas uma pequena parte da população local, mas forte o suficiente para causar desconforto físico nos que o percebem. No final, todos eles nos lembram de uma verdade simples e inevitável. A natureza ainda é muito maior e muito mais desconcertante do que imaginamos. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se. O que está prestes a descobrir vai além do comum. Este vídeo é um mergulho profundo em mistérios reais, documentados, estudados e ainda assim completamente inexplicáveis. Ao longo desta jornada, veremos florestas deformadas, águas impossíveis, luzes autônomas, cantos de pedra, árvores que desafiam a biologia e até um mar que se abriu como se obedecesse a uma força invisível. Por isso, assista até o final. Cada tópico revela um enigma que supera o anterior, e apenas quando você chegar ao último, será possível entender a dimensão real do que existe escondido em nosso planeta. Antes de continuar,
aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo qual desses mistérios você já conhecia. Isso ajuda demais o Vórtice 404 a continuar trazendo histórias reais, profundas e completamente fora do comum. Agora, respire fundo, ajuste o volume e prepare-se. O que você vai ver a seguir não é ficção. São os 10 lugares mais misteriosos e cientificamente impossíveis que realmente existem. Floresta Torta. No oeste da Polônia, existe um lugar que parece desafiar a própria lógica da natureza. Em meio a uma paisagem aparentemente comum, surge uma floresta que não se comporta como qualquer outra. Ela não cresce em direção ao céu da forma elegante e previsível que esperamos das árvores. Pelo contrário, cada tronco parece ter sido capturado no instante exato em que tentava escapar para algum outro plano de existência. São cerca de 400 pinheiros, todos curvados na base, em um ângulo de aproximadamente 90 graus, como se uma força invisível os tivesse empurrado para o norte antes de permitir que seguissem seu caminho vertical. A primeira impressão ao entrar ali é a de que você atravessou uma fronteira secreta, uma anomalia disfarçada de bosque comum. A sensação é indescritível. Tudo parece normal e, ao mesmo tempo, completamente errado. A Floresta Torta, como ficou conhecida, se tornou um dos maiores enigmas naturais da Europa Oriental. Não importa quantas vezes se observe os troncos curvados, a sensação é sempre a mesma. Aquilo não deveria acontecer. Esses pinheiros, apesar de sua forma incomum, estão saudáveis, altos e fortes, como se nada de anormal tivesse acontecido com eles. Não há sinais de doença, mutação genética ou deformidade espontânea. Não há falha no solo, rachaduras, inclinações do terreno ou qualquer outra explicação simples. A floresta inteira é um enigma silencioso, imóvel, que parece observar quem entra. E quanto mais tempo você passa ali, mais difícil é evitar a pergunta que atormenta visitantes e pesquisadores há décadas. Quem ou o que fez isso? O mistério da Floresta Torta gerou inúmeras teorias ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que fenômenos gravitacionais incomuns poderiam ter distorcido o crescimento das árvores, como se uma anomalia magnética tivesse atuado sobre os troncos enquanto eles ainda eram jovens. Outros afirmam que poderia ter sido resultado de algum evento climático extremo, como uma nevasca violenta que por acaso dobrou centenas de árvores na mesma direção antes de elas endurecerem. Há quem fale até em interferência extraterrestre, sugerindo que a floresta teria sido afetada por algum tipo de força desconhecida, talvez até uma passagem de aeronaves que emitiram ondas de impacto. No entanto, nenhuma dessas hipóteses resiste aos estudos científicos mais básicos. Não há vestígios de magnetismo anormal, não há registros climáticos que sustentem esse tipo de fenômeno e nenhuma evidência aponta para qualquer coisa além do natural. Mas o natural não explica o que vemos ali. A teoria mais aceita até hoje é a de que as árvores foram manipuladas manualmente por seres humanos por volta dos anos 1930, com o objetivo de moldar a madeira para utilização em construções e marcenaria naval. Esse método realmente existiu e consistia em deformar o crescimento inicial da árvore para criar peças curvas e robustas utilizadas na fabricação de cascos de barcos ou móveis especiais. Porém, mesmo essa explicação tem falhas profundas. Não há registros históricos que comprovem que essa prática ocorreu exatamente naquela região, muito menos em uma escala massiva como a observada na Floresta Torta. Além disso, se essa intenção realmente existiu, por que tantas árvores foram moldadas e depois completamente abandonadas? Quem começou o processo desapareceu sem deixar qualquer documentação, testemunho ou indício de que aquilo era parte de algum projeto funcional. Hoje a floresta permanece intocada, como se aguardasse pacientemente que alguém decifre o seu segredo. O vento passa entre os troncos curvados, produzindo um som estranho, quase melódico, que aumenta a sensação de estar em um lugar deslocado da realidade. Alguns visitantes relatam uma espécie de desconforto ao permanecer ali por muito tempo, como se a paisagem estivesse observando e avaliando cada movimento.
Outros dizem sentir uma calma profunda, como se a floresta estivesse suspensa no tempo, preservando um acontecimento que nunca chegou a ser compreendido. A verdade é que a Floresta Torta desafia tanto a ciência quanto a imaginação. É o tipo de lugar que, mesmo depois de estudado, filmado e visitado por milhares de pessoas, continua intacto em seu mistério. Um lembrete vivo de que a Terra ainda guarda segredos que não podem ser categorizados, explicados ou controlados. E quando você se vê diante daqueles troncos que se recusam a obedecer às leis naturais, percebe que está diante de um fenômeno que ultrapassa o entendimento humano. Um portal silencioso para aquilo que a natureza ainda esconde de nós. Rio Fervente da Amazônia. No coração da Amazônia peruana, existe um rio que parece ter saído de um universo alternativo. Um rio que desafia completamente as leis naturais e coloca em dúvida tudo o que entendemos sobre geologia, clima e comportamento térmico das águas. O Xanai-Timpixca, conhecido por muitos como o Rio Fervente, estende-se por quase 6 quilômetros e guarda um segredo que aterroriza quem chega perto demais. Suas águas atingem temperaturas tão altas que podem cozinhar um animal vivo em questão de segundos. É um fenômeno tão improvável que, por muito tempo, os próprios cientistas acreditaram que se tratava de uma lenda das comunidades indígenas da região. Afinal, rios ferventes só existem próximos a vulcões ativos. E o problema é exatamente esse. Não existe nenhum vulcão num raio de centenas de quilômetros. O primeiro impacto que qualquer visitante sente é a sensação térmica que envolve o corpo ao se aproximar da mata que protege o rio. O ar parece pesar. A respiração fica quente. O vapor que sai da superfície da água sobe como se viesse de uma gigantesca panela aberta. Os nativos sempre souberam que aquele não era um rio comum. Para eles, Xanai-Timpixca significa fervido com o calor do sol, uma tentativa de explicar algo para o qual nem mesmo eles possuem respostas completas. O conhecimento ancestral diz que o rio tem alma própria, que respira e que reage à luminosidade do dia. E, curiosamente, isso não está tão distante da realidade observável. Durante o amanhecer e o anoitecer, a temperatura do rio diminui momentaneamente. Mas conforme o sol sobe, sua força térmica volta a aumentar, como se alguma coisa no subsolo despertasse. Quando o pesquisador Andrés Russo conheceu a lenda, ninguém acreditava ser possível. Porém, ao encontrar o rio, percebeu que estava diante de um fenômeno completamente real e muito mais perigoso do que qualquer história contada. A água chega a impressionantes 91 graus Celsius em vários trechos. É comum ver pequenos animais, como insetos ou roedores, escorregarem acidentalmente nas margens e serem instantaneamente cozidos. O cheiro que sobe do rio é forte. O vapor parece cortar o ar. É como se a floresta escondesse um rasgo na superfície da terra que leva direto a um núcleo fervente. Mas a grande pergunta permanece: como um rio em plena Amazônia consegue atingir a temperatura de uma caldeira industrial sem estar próximo de um vulcão? A explicação mais aceita é a existência de uma falha geotérmica subterrânea extremamente rara. Seria como uma rachadura profunda que permite que águas superaquecidas do interior da Terra subam e se misturem ao leito do rio. Mas essa hipótese possui lacunas enormes. Primeiro, porque a Amazônia não é uma região com atividade geotérmica relevante. Segundo, porque para gerar uma temperatura tão alta, seria necessário um fluxo térmico gigantesco, algo que os estudos ainda não conseguiram localizar ou mapear com clareza. Outros pesquisadores acreditam que o fenômeno pode ser uma combinação entre pressão geológica, estrutura do subsolo e altas concentrações minerais. Mas até hoje nada foi conclusivo. Os povos da região, por sua vez, sempre trataram o rio com respeito quase ritual. Para eles, aquele lugar não é apenas perigoso, é sagrado. Acreditam que existe uma força viva ali, que pode curar ou destruir dependendo da forma como é abordada. E é impossível não sentir essa presença quando se está diante do Xanai-Timpixca. A paisagem parece vibrar, o ar parece ondular,
O som constante da água borbulhando cria uma atmosfera inquietante, como se o próprio solo respirasse debaixo de seus pés. Quem caminha pela margem percebe que a floresta ao redor também reage ao calor extremo. As folhas mais próximas são queimadas lentamente pelo vapor. Troncos caídos se tornam negros como carvão. Pedras ganham brilho úmido. Tudo ali parece estar em um estado de transformação contínua, como se a natureza estivesse tentando se ajustar a algo que não deveria existir naquele ambiente. E quanto mais tempo se observa o rio, mais evidente fica a sensação de que estamos diante de um fenômeno que ultrapassa os limites do explicável. Hoje, o Rio Fervente continua sendo um dos mistérios geotérmicos mais intrigantes do planeta. Estudado, registrado e analisado, mas ainda incapaz de ser totalmente compreendido. É um lembrete poderoso de que a Amazônia abriga segredos tão profundos quanto suas próprias raízes. Um lugar onde histórias e ciências se encontram, mas nenhuma delas consegue sozinha revelar toda a verdade. Luzes de Hesdalen. No vale remoto de Hesdalen, na Noruega, existe um fenômeno que desafia a lógica há mais de 4 décadas. Um vale silencioso, cercado por montanhas frias, rios gelados e uma natureza intocada. Nada ali sugere que algo extraordinário possa acontecer. E justamente por isso, as luzes que surgem no céu desse lugar são tão inquietantes. Elas aparecem sem aviso, sem padrão, sem qualquer relação com o clima ou época do ano. Esferas luminosas de tamanhos variados, algumas pequenas como bolas de tênis, outras maiores que um carro, cruzam o céu a velocidades impressionantes, pairam no ar como se tivessem consciência própria e, às vezes, simplesmente permanecem imóveis durante longos minutos antes de desaparecerem subitamente. Quem presencia o fenômeno tem a mesma reação. Essas luzes não se comportam como nada que conhecemos. O mais estranho de tudo é que as luzes de Hesdalen são completamente reais e amplamente documentadas. Desde os anos 1980, milhares de testemunhas registraram essas aparições, incluindo moradores, turistas, militares, cientistas e equipes de pesquisa especializadas. Não são relatos isolados ou depoimentos confusos. São vídeos, fotos, medições e observações diretas feitas ao longo de décadas. Algumas luzes aparecem como flashes rápidos, outras como esferas flutuantes que se movem contra o vento. Algumas surgem acompanhadas de um brilho pulsante, como se respondessem a algum tipo de energia interna. Em certos momentos, elas parecem interagir com o ambiente, mudando de direção repentinamente, acelerando de maneira impossível ou parando no ar em total silêncio. O vale se tornou um dos locais mais estudados do planeta quando o assunto é fenômeno luminoso não identificado. Pesquisadores instalaram bases de monitoramento com câmeras térmicas, radares, sensores de movimento e equipamentos capazes de capturar espectros de luz. A comunidade científica local passou anos observando cada detalhe. E apesar de todo esse esforço, as explicações continuam fragmentadas. Algumas análises indicam que as luzes são compostas por plasma, um estado ionizado da matéria que pode surgir em condições específicas. Porém, o plasma natural costuma ser instável e de curta duração. As luzes de Hesdalen, por outro lado, podem permanecer visíveis por minutos inteiros, o que torna essa explicação incompleta. Outra teoria sugere que o vale possui um tipo de bateria natural subterrânea, formada pela combinação entre minerais metálicos presentes no solo e água corrente rica em enxofre. Esse encontro poderia gerar reações químicas capazes de liberar energia luminosa. Seria uma justificativa interessante, se não fosse o fato de que o comportamento inteligente das luzes não combina com simples reações do solo. Reações químicas não aceleram contra o vento, não fazem trajetórias curvas e não surgem em forma de esferas perfeitamente delimitadas. Há também os que acreditam que as luzes são algum tipo de manifestação eletromagnética intensa, talvez relacionada ao campo geomagnético da região. No entanto, isso também não explica a forma precisa, as mudanças bruscas de velocidade e o padrão irregular de aparições.
O fenômeno é tão complexo que muitos especialistas simplesmente admitem: não sabemos do que se trata. E claro, como toda anomalia que desafia a ciência, Hessdalen se tornou um campo fértil para teorias extraterrestres. Há quem acredite que as luzes seriam algum tipo de tecnologia desconhecida, drones de origem não humana ou até manifestações de passagem dimensional. Nada disso, obviamente, foi comprovado. Mas o mistério permanece justamente porque o fenômeno não se comporta como qualquer coisa conhecida. Ele é sofisticado demais para ser natural e imprevisível demais para ser artificial. Quem visita o vale descreve uma sensação difícil de explicar. Quando as luzes surgem, o silêncio parece aumentar. O ar fica mais frio. O tempo desacelera. É como se a própria paisagem prendesse a respiração. Há algo de profundamente inquietante em observar uma esfera luminosa flutuando sobre as montanhas, movendo-se com uma elegância quase orgânica, como se estivesse viva. Alguns moradores dizem que, ao longo dos anos, aprenderam a conviver com o fenômeno, mas admitem que nunca se acostumaram completamente, porque cada aparição carrega a mesma pergunta sem resposta. O que exatamente está acontecendo em Hessdalen? O vale continua sendo monitorado até hoje, mas as respostas permanecem tão evasivas quanto as próprias luzes. Elas surgem, brilham, dançam no céu e depois desaparecem, deixando atrás apenas silêncio e mais perguntas. Um lembrete de que, mesmo em um mundo mapeado por satélites e estudado por tecnologias avançadas, ainda existem fenômenos que escapam completamente ao nosso entendimento. E Hessdalen talvez seja o mais intrigante deles. Lago Azul de Hokkaido. Na ilha de Hokkaido, ao norte do Japão, existe um lago que parece ter sido retirado diretamente de um quadro surrealista. Suas águas exibem um azul tão puro, tão intenso e tão incompreensível, que visitantes descrevem a sensação de estar diante de algo que não pertence ao mundo natural. O Lago Azul de Hokkaido, também chamado de Blue Pond, é uma das paisagens mais impressionantes do planeta, mas por trás de sua beleza aparentemente tranquila, existe um mistério que continua intrigando geólogos, fotógrafos e turistas desde que o lago surgiu. Sim, surgiu, porque este lago não existia até poucas décadas atrás. E talvez seja essa origem artificial que torna tudo ainda mais indecifrável. O que torna o Lago Azul tão fascinante é a forma como ele desafia o olhar. A cor turquesa brilhante parece emitir luz própria. A água é tão límpida que a superfície se transforma em um espelho sobrenatural, refletindo árvores secas que emergem do fundo como esculturas fantasmagóricas, imóveis, silenciosas, quase humanas. A paisagem transmite uma sensação inquietante. De longe, o lago parece calmo, quase mágico. Mas quando você se aproxima, percebe que existe algo estranho ali. Algo que não se revela de forma direta, mas se sente no ar, na forma como o vento se move, na quietude quase artificial da água. O Lago Azul nasceu por acidente, resultado da construção de uma represa destinada a proteger a região de erupções vulcânicas do Monte Tokachi. A água começou a se acumular lentamente, inundando parte da floresta próxima. Árvores inteiras foram engolidas, suas raízes submersas, seus troncos emergindo à superfície como esqueletos pálidos. Com o passar do tempo, a água do lago adquiriu essa cor azul turquesa, completamente fora dos padrões naturais. Nenhum outro lago da região apresenta um fenômeno semelhante, e a intensidade da cor varia conforme as estações, a luminosidade e até a posição do observador. Por muito tempo, ninguém soube explicar como aquele azul hipnotizante se formava. A reação mais comum entre os visitantes era a mesma. Isso não é normal, e realmente não é. A hipótese mais aceita hoje é que a cor surge devido à presença de hidróxido de alumínio em suspensão na água. Quando a luz solar incide sobre o lago, ela é refletida e dispersada por partículas microscópicas, criando o efeito de azul profundo. Mas, embora essa explicação pareça satisfatória, ela não responde a todas as perguntas. Por que esse efeito não ocorre em outros lagos com composição semelhante?
como o hidróxido, se formou em quantidades tão precisas? Por que a distribuição das partículas cria um azul tão uniforme e intenso que parece quase impossivelmente perfeito? E então surge outro ponto intrigante. A cor do lago muda dependendo da estação, da qualidade da luz e até do ângulo de visão. Às vezes, o azul se torna mais claro, quase branco. Em outras, ganha tons verdes ou violetas, como se estivesse reagindo a algo invisível. Não é apenas um jogo de luz. É uma metamorfose constante, como se o lago estivesse vivo e adaptando sua aparência aos olhos de quem o observa. A água nunca se comporta da mesma maneira duas vezes. A atmosfera ao redor do lago reforça a sensação de estranheza. As árvores secas, emergindo da superfície, quebram a beleza perfeita da paisagem e adicionam uma camada de silêncio desconfortante. Parecem vigias imóveis, marcando a fronteira entre o real e o impossível. Não balançam, não se movem com o vento, não caem. Estão ali há anos, preservadas por algum tipo de equilíbrio delicado entre a água e a decomposição. É como se a própria natureza tivesse congelado o momento em que elas morreram, transformando-as em parte permanente da paisagem. Há quem diga que, ao visitar o lago em dias completamente silenciosos, a água parece vibrar com uma frequência imperceptível, como se estivesse tentando se comunicar. Outros relatam uma sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinhos. Talvez seja a combinação entre beleza extrema e imobilidade assustadora. Talvez seja apenas a imaginação humana reagindo a um ambiente que parece deslocado da realidade. Mas, para muitos visitantes, o Lago Azul não é apenas um ponto turístico. É um lugar que provoca fascínio e inquietação ao mesmo tempo. O fato é que, mesmo com explicações químicas e geológicas, o Lago Azul de Hokkaido continua sendo um fenômeno que parece desafiar a lógica visual. Um lago que surgiu quase por acaso, mas que exibe uma perfeição estética tão absurda que parece planejado. Um espelho sobrenatural da natureza, congelado no tempo, vibrando em silêncio sob a superfície turquesa. E quanto mais se observa, mais difícil é acreditar que tudo aquilo é real. Zona do Silêncio. No deserto de Mapimí, no México, existe uma faixa de terra tão enigmática, tão incompreensível e tão repleta de relatos estranhos que se tornou conhecida mundialmente como Zona do Silêncio. Um nome que parece simples, mas que carrega o peso de décadas de mistério, intrigas, falhas inexplicáveis de comunicação e fenômenos que desafiam qualquer tentativa de explicação lógica. Quem entra ali descobre rapidamente que aquele deserto não é como os outros. O ar parece diferente, os instrumentos se comportam de forma errática e, acima de tudo, o silêncio, o verdadeiro silêncio, parece ter vida própria. A região ganhou notoriedade em 1930, quando o piloto Francisco Sarabia sobrevoava o local e percebeu que seu rádio, de repente, parou de funcionar. A partir dali, tudo se agravou. Os instrumentos enlouqueceram. As bússolas começaram a girar sem direção e a comunicação se tornou impossível. Décadas depois, em 1966, uma equipe de engenheiros retornou ao local para investigar. E o resultado foi idêntico. Nada funcionava. Walkie-talkies, radiotransmissores, bússolas, aparelhos de navegação, tudo parecia entrar em colapso completo assim que a equipe cruzava a fronteira invisível da Zona do Silêncio. Era como se uma força desconhecida drenasse qualquer tipo de sinal eletromagnético, como se o próprio espaço estivesse bloqueando todas as tentativas de comunicação humana. O mais perturbador é que esse apagamento tecnológico não segue um padrão. Não importa o equipamento, o clima, o horário ou mesmo a posição. O fenômeno simplesmente acontece, e quando acontece, é absoluto. Nada entra, nada sai, apenas silêncio. Um silêncio pesado, espesso, quase físico, que faz muitos visitantes sentirem como se estivessem sendo isolados do resto do mundo por uma barreira invisível. Não há explicação simples. O solo é rico em minerais metálicos, é verdade, mas isso por si só não justificaria a interrupção completa de sinais de rádio. E mesmo estudos realizados com instrumentos modernos falharam em encontrar uma causa sólida.
A zona do silêncio não apenas bloqueia sinais, ela os devora. Para tornar tudo ainda mais inquietante, luzes estranhas são frequentemente avistadas na região. Esferas brilhantes que surgem no horizonte cruzam o céu em silêncio absoluto, mudam de direção sem motivo e desaparecem. Há relatos constantes de objetos voadores não identificados, aparições luminosas e sombras que se movem sem fonte. Moradores afirmam que essas manifestações já fazem parte da rotina do deserto. Para eles, a zona do silêncio é uma fronteira entre o nosso mundo e algo que ainda não compreendemos. Mas talvez o detalhe mais desconcertante de todos seja o fato de que essa área está localizada exatamente sobre o mesmo paralelo geográfico de outros 2 locais igualmente misteriosos: o Triângulo das Bermudas e as Grandes Pirâmides do Egito. 3 pontos da Terra separados por continentes, oceanos e culturas completamente diferentes, mas unidos em uma linha invisível que há muito tempo levanta teorias sobre campos magnéticos anômalos, portais energéticos e zonas de distorção eletromagnética. Geólogos acreditam que a concentração incomum de ferro e magnetita no solo pode criar interferências, mas isso ainda não explica a ausência total de sinais eletrônicos nem os fenômenos visuais. Outros especialistas tentam relacionar o comportamento da região à possibilidade de bolsões subterrâneos de minerais, gerando campos eletromagnéticos imprevisíveis, mas essas hipóteses são tão frágeis quanto incompletas. Nada concreto foi provado, nada fechado foi explicado. Cada pesquisa que tenta resolver o mistério acaba apenas ampliando o número de perguntas. E por trás de toda essa estranheza científica, há os relatos pessoais, que são ainda mais perturbadores. Pessoas que atravessam o deserto e afirmam sentir mudanças bruscas de humor, como se algo os observasse. Visitantes que descrevem a sensação de estar sendo acompanhados, mesmo estando completamente sozinhos. Equipamentos que desligam e religam sozinhos. Mapas que ficam inutilizáveis. E um silêncio que parece tomar conta do ambiente, não como ausência de som, mas como uma presença viva, quase consciente. A zona do silêncio, no fim das contas, é um lembrete poderoso de que ainda existem lugares no planeta onde o desconhecido reina soberano. Um ponto na Terra onde a ciência tropeça, a lógica falha e o próprio ambiente parece querer esconder seus segredos. Um lugar onde o mundo moderno não consegue entrar e onde a natureza parece guardar, em silêncio absoluto, respostas que ainda não estamos preparados para encontrar. Poço petrificante de Carisborough. Às margens do rio Nid, na Inglaterra, existe um dos fenômenos naturais mais enigmáticos e inquietantes do planeta. Um lugar onde objetos comuns, como brinquedos, garrafas, chapéus, flores e até animais mortos, são transformados em pedra em poucos meses. Um local que desafia o tempo, a lógica e a própria compreensão humana. Este é o Poço Petrificante de Carisborough, uma caverna antiga, moldada em rocha calcária, cuja água cria um espetáculo tão surreal que, por séculos, foi considerado obra de bruxaria. Ao se aproximar do poço, a primeira impressão é de estranheza absoluta. Da rocha escorre uma água espessa, carregada de minerais, que pinga lentamente sobre uma parede curva que se assemelha a um crânio gigantesco. O formato natural da caverna é tão sinistro que parece ter sido esculpido com a intenção de assustar. O som constante da água ecoando na cavidade cria uma atmosfera que mistura o sagrado e o macabro. É fácil entender por que, durante a Idade Média, o local foi temido como um portal amaldiçoado. Por muito tempo, moradores acreditaram que quem bebesse daquela água teria sua alma condenada. Outros diziam que a caverna era habitada por espíritos ou entidades que possuíam o poder de transformar o que tocavam em pedra. O terror alimentado por essas lendas fazia o poço ser evitado por gerações. Até que, séculos depois, cientistas começaram a estudá-lo e descobriram que sua água possui uma concentração tão alta de minerais que qualquer objeto deixado sob o fluxo constante acaba endurecido, recoberto por uma camada petrificada semelhante à das estalactites. Mas mesmo com a ciência moderna, algo ainda não se encaixa.
O processo natural de formação de estalactites e estalagmites é extremamente lento. Pode levar décadas, séculos, até milênios para que as camadas de calcário se formem em quantidade significativa. No entanto, no poço petrificante, esse processo se repete em questão de meses. 3 a 5 meses são suficientes para transformar um ursinho de pelúcia em uma peça rígida de pedra. Suficientes para recobrir uma garrafa inteira, deixando-a irreconhecível. Suficientes até para fossilizar pequenos animais encontrados na margem. É como se o tempo ali fluísse de maneira diferente, como se a água acelerasse, de forma inexplicável, um processo que deveria ser lento e gradual. A ciência afirma que o poço possui níveis extraordinários de carbonato e sulfato, responsáveis pela rápida mineralização. Porém, nenhum outro local no mundo, com condições semelhantes, produz petrificação tão veloz. Não há fenômeno paralelo, não há comparação, e isso transforma o poço petrificante em algo único na Terra, em algo que continua desafiando explicações completas. Ao caminhar pelo local, é impossível não sentir a estranheza que ele provoca. Objetos pendurados por cordas são deixados propositalmente para demonstrar o fenômeno. Em poucos meses, já começam a ganhar crostas densas, como se estivessem ficando mais pesados. A água que pinga do teto parece comum aos olhos, mas ao tocar a pele, deixa uma sensação mineral, como se escondesse uma densidade incomum. O cheiro é úmido, terroso, antigo. E a visão daquela parede fossilizante, repleta de brinquedos petrificados, cria um desconforto difícil de descrever. Não porque seja assustador visualmente, mas porque desafia o raciocínio mais básico. E então vem a questão que intriga até hoje. Como essa água se torna tão saturada em minerais a ponto de petrificar objetos com tanta rapidez? Pesquisadores sugerem que a composição da rocha da região, combinada com a filtração subterrânea, cria uma solução excepcionalmente rica em minerais. Porém, isso não explica por completo a velocidade do processo nem sua uniformidade. Não explica por que o poço se comporta como uma fábrica natural de fósseis modernos. Há quem acredite que o local guarda ainda mais segredos do que aquilo que vemos. Que o formato da caverna, semelhante a uma caveira, não é coincidência. Que fenômenos incomuns podem estar associados à química única da região. Que o poço é um dos últimos resquícios de formações geológicas raras que já desapareceram. Independentemente da explicação, a verdade é que o poço petrificante permanece tão fascinante quanto perturbador. Hoje, ele atrai turistas de todo o mundo. Mas mesmo quem o visita com o propósito científico, admite sentir a mesma impressão. A de que aquele lugar não foi feito apenas pela natureza. A de que existe algo ancestral, profundo, escondido sob a rocha, guiando silenciosamente o fluxo daquela água. Algo que, assim como o poço, continua petrificado no tempo. Zumbido de Taos. Na pequena e silenciosa cidade de Taos, no Novo México, existe um fenômeno tão perturbador e tão inexplicável que transformou um simples vilarejo em um dos maiores enigmas acústicos do planeta. Taos é um lugar de tradição indígena, cercado por montanhas secas, estradas estreitas e um silêncio natural que acompanha o deserto. Porém, desde a década de 1990, uma parcela da população vive atormentada por algo que ninguém deveria ouvir. Um som constante, profundo, vibrante, semelhante ao ronco distante de uma máquina gigantesca. Um zumbido que nunca para, nunca diminui, nunca desaparece. Um som que 98% das pessoas não escutam, mas para os poucos que conseguem ouvi-lo, é impossível ignorar. O fenômeno ficou conhecido como zumbido de Taos, e sua descrição é sempre semelhante. Um som grave, que parece vir do solo. Não é um apito, não é um estalo, não é um ruído agudo. É um persistente, como se um motor subterrâneo estivesse funcionando o tempo inteiro. Alguns moradores afirmam que o ruído lembra o som de um caminhão parado em marcha lenta. Outros dizem que é mais parecido com um trem distante. E há aqueles que garantem que o som vibra dentro dos ossos, não nos ouvidos. Essa diferença na percepção torna tudo ainda mais misterioso, porque não importa a forma como seja descrito, quem o escuta
concorda em uma coisa: ele está sempre lá. O mais enigmático é que apenas cerca de 2% da população local consegue ouvir o ruído. E esses moradores apresentam sintomas semelhantes: tonturas, dores de cabeça, dificuldade para dormir, sensação de pressão nos ouvidos e até sangramentos nasais ocasionais. Muitos chegaram a procurar médicos, acreditando que tinham problemas auditivos. Mas todos os exames mostraram o mesmo resultado: audição perfeita, nada fora do normal, nada que justificasse aquilo. A partir daí, começaram as investigações. Universidades, engenheiros, especialistas em acústica e até autoridades governamentais tentaram estudar o fenômeno. Instalaram microfones ultrassensíveis pela região, analisaram vibrações no solo, padrões eletromagnéticos e possíveis ruídos industriais. Mas todos os aparelhos registraram a mesma coisa: silêncio absoluto. Nenhum equipamento conseguiu captar o som que tantos moradores juravam ouvir. Nenhum monitoramento encontrou frequência, onda sonora ou vibração que explicasse o zumbido. Ele simplesmente existe apenas para quem pode ouvi-lo, e para mais ninguém. Várias teorias surgiram para tentar explicar o fenômeno. A primeira foi a de radiofrequência. Alguns pesquisadores sugeriram que transmissões militares ou satélites poderiam estar emitindo sinais que, por alguma razão, só atingiam determinadas pessoas sensíveis. Outros acreditavam que o som poderia vir do interior da Terra, como vibrações tectônicas leves, impossíveis de serem detectadas pelos sensores convencionais, mas intensas o suficiente para causar ressonância em determinadas pessoas. Houve ainda quem sugerisse que o zumbido poderia estar relacionado a turbinas industriais escondidas, condutos subterrâneos ou instalações secretas. Mas nenhuma dessas hipóteses resistiu aos testes. E então surgiram teorias mais ousadas. Algumas pessoas associam o de Taos a fenômenos eletromagnéticos que afetariam o sistema nervoso humano em vez do tímpano. Outros acreditam que o zumbido poderia ser uma forma de microrressonância global, um eco gerado por vibrações da própria crosta terrestre. Há quem diga que o som é um tipo de sinal inteligente, captado apenas por certas pessoas com sensibilidade incomum. E como em qualquer mistério que desafia a ciência, surgiram também especulações extraterrestres, teorias que falam de transmissões vindas do espaço, experimentos desconhecidos e interferências que fogem completamente à nossa compreensão atual. O mais intrigante de tudo é que o zumbido não é exclusivo de Taos. Fenômenos semelhantes foram relatados em Bristol, na Inglaterra, em Windsor, no Canadá, em Auckland, na Nova Zelândia e até em algumas regiões da Escócia. Em todos esses locais, o padrão se repete. Apenas uma pequena parcela da população escuta o ruído, mas ninguém consegue registrá-lo. É como se o mundo inteiro estivesse emitindo sinais ocultos que apenas alguns indivíduos são capazes de perceber. Em Taos, os moradores afetados tentam levar a vida mesmo com o som constante. Alguns aprenderam a ignorá-lo, outros jamais conseguiram. E enquanto a ciência tenta compreender esse enigma acústico, o som continua presente, vibrando no fundo das noites silenciosas, preenchendo o ar com algo que não deveria existir. O zumbido de Taos permanece como um dos maiores mistérios sensoriais da humanidade, um lembrete perturbador de que podemos estar cercados por fenômenos invisíveis, sons que não vêm do mundo exterior, mas talvez de camadas da realidade que ainda não entendemos. Pedras cantantes da Pensilvânia. No interior da Pensilvânia, Estados Unidos, existe uma formação rochosa que parece contrariar tudo o que entendemos sobre pedra, som e matéria inerte. Um campo de rochas que não deveria fazer nada além de permanecer imóvel ao longo dos séculos, mas que, por razões desconhecidas, emite notas musicais quando tocado. Não é eco, não é vibração do ar, não é ilusão. As pedras realmente cantam. Esse fenômeno tão improvável transformou o lugar em um dos maiores enigmas geológicos da América do Norte. O Ringing Rocks Park, o campo de pedras cantantes. Ao entrar na área, o visual é desconcertante.
Em meio à vegetação da Pensilvânia, surge uma vasta pilha de pedras empilhadas de forma natural, com blocos enormes, alguns do tamanho de carros pequenos, outros tão grandes que parecem permanecer no mesmo lugar desde tempos pré-históricos. É como uma avalanche petrificada, um mar de rochas silenciosas, até que você as toca. Basta um golpe leve de martelo ou até mesmo de outra pedra para que o impossível aconteça. Elas produzem sons metálicos, claros, distintos, como se fossem barras de ferro ocadas ou sinos afinados por alguma inteligência desconhecida. Cada pedra responde com uma nota diferente. Algumas ressoam grave, outras agudo. É como se o campo inteiro fosse um instrumento musical gigantesco. O mais perturbador é que isso não deveria acontecer. Rochas comuns, especialmente as que compõem o Ringing Rock Spark, um tipo de diabásio, não produzem som metálico algum em outras regiões do mundo. A composição química é praticamente idêntica à de pedras encontradas em vários estados americanos. No entanto, somente ali, naquele ponto específico da Pensilvânia, elas ganham voz. E não apenas uma voz comum, uma voz afinada, ressonante, quase hipnótica. Cientistas tentaram várias explicações ao longo dos anos. A primeira hipótese foi a de tensão interna. As pedras, devido à sua formação, poderiam ter microfraturas que criariam ressonância ao serem golpeadas. Mas essa teoria falha rapidamente. Outras rochas fraturadas pelo mundo não produzem som algum. E mais, algumas pedras do Ringing Rock Spark cantam, enquanto outras, com a mesma aparência, mesma composição e mesmo tamanho, não emitem nenhum som. É como se apenas algumas escolhidas guardassem esse segredo. Outra teoria sugeriu que o campo rochoso poderia estar sob pressão geológica específica, criando um estresse interno que transformaria o impacto em vibração sonora. Mas, novamente, isso não explica a diversidade precisa de notas, muito menos o fato de que as pedras silenciosas continuam mudas mesmo quando deslocadas. E aqui está um dos detalhes mais assustadores do fenômeno. Quando uma pedra sonora é retirada do campo, ela perde a capacidade de cantar. Ela se torna comum, muda, inerte. É como se o poder de produzir som dependesse de algum tipo de energia presente apenas na área do parque. Algo que mantém as pedras ativas, como se precisassem umas das outras para continuar vivas. Essa interdependência deu origem a teorias ainda mais intrigantes. Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que o campo seja um único corpo rochoso fragmentado, funcionando como uma enorme caixa de ressonância natural. Outros acreditam que existe um tipo de vibração subterrânea contínua, imperceptível para humanos, que ativa apenas naquele ponto geográfico. Há até quem especule que as pedras poderiam registrar microvibrações da Terra, emitindo sons quando perturbadas. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu ser comprovada. Visitantes relatam sensações estranhas ao explorar o campo. Alguns dizem sentir uma espécie de eco interno quando uma pedra é golpeada, como se a vibração atravessasse o corpo. Outros descrevem a sensação de estar em um lugar que reage ao toque humano. Há quem afirme que o campo inteiro parece possuir uma espécie de consciência primitiva, como se as pedras estivessem observando silenciosamente, aguardando o próximo impacto para revelar sua voz oculta. O mais impressionante é que ninguém sabe ao certo por quanto tempo as pedras cantam. Não existem registros históricos que expliquem o fenômeno. Não há documentos indígenas que mencionem o campo. Não há relatos coloniais detalhando sons metálicos. É como se o fenômeno tivesse surgido do nada, repentinamente, e continuasse ecoando até hoje. O Ringing Rock Spark permanece como um dos enigmas geológicos mais fascinantes do mundo. Pedras não deveriam cantar. Pedras não deveriam ter tons musicais. Pedras não deveriam perder a voz quando removidas de um lugar. E ainda assim, tudo isso acontece ali, naquele campo silencioso e enigmático, onde cada bloco pode ser uma nota, onde cada impacto revela um som que a natureza não deveria ser capaz de produzir. As pedras cantam, e ninguém sabe por quê. A árvore dupla de Casorso,
Na pequena região de Casorzo, na Itália, existe um fenômeno tão improvável, tão biologicamente impossível e tão visualmente perturbador que muitos visitantes acreditam estar diante de uma ilusão óptica. Uma árvore crescendo em cima de outra, não ao lado, não apoiada, não entrelaçada. Literalmente em cima. A árvore dupla de Casorzo é um dos mistérios botânicos mais raros do planeta. Um acontecimento que desafia completamente o que entendemos sobre raízes, nutrientes, equilíbrio e sobrevivência vegetal. É uma paisagem que parece ter sido arrancada de um conto fantástico, mas está ali viva, crescendo, respirando, desobedecendo às regras da própria natureza. A visão do fenômeno é tão surreal que chega a ser desconcertante. Uma amoreira robusta, com seu tronco largo e retorcido, serve de base para uma cerejeira que brota exatamente no topo, como se estivesse plantada no céu. Não há solo visível, não há suporte artificial, não há plataformas. A cerejeira simplesmente nasceu ali e de alguma forma encontrou uma maneira de viver, lançar raízes, florescer e produzir frutos. Quem vê pela primeira vez sente uma mistura de fascínio e inquietação. A árvore superior parece desafiar a gravidade, sustentando-se com uma serenidade impossível. Não era para existir, mas existe. Os moradores da região contam versões diferentes da origem desse fenômeno. A explicação mais aceita entre eles é que um pássaro, em algum momento no passado, deixou cair uma semente de cerejeira no topo da amoreira. O tronco da amoreira possuía uma cavidade natural, talvez um buraco formado pela idade, por um galho quebrado ou por decomposição parcial. A semente encontrou ali um espaço mínimo para germinar. E, contra todas as probabilidades, germinou. A cerejeira cresceu lentamente, enviando raízes através do tronco oco da amoreira, descendo como fios de vida até tocar o solo. É uma hipótese, mas ainda assim extremamente improvável, porque a grande maioria das plantas que tentam esse tipo de crescimento simplesmente morre antes de concluir o processo. O mais impressionante é que ambas as árvores permanecem vivas, fortes e independentes. A amoreira continua crescendo, nutrindo-se do solo como qualquer árvore comum. A cerejeira também, utilizando suas raízes que atravessam o tronco inferior para alcançar água e nutrientes. Mas mesmo essa explicação levanta questões importantes. Como uma árvore consegue sustentar seu peso por tanto tempo sem romper a estrutura da outra? Como as raízes encontraram caminho suficiente através de madeira sólida? Como evitaram a morte por falta de espaço, oxigênio ou nutrientes durante o processo inicial de germinação? Nada disso faz sentido dentro das regras normais da botânica. Botânicos que visitaram a árvore dupla de Casorzo a classificam como um duplo organismo sobrevivente, algo que só deveria existir por alguns meses, talvez um ano, nunca décadas. No entanto, as duas árvores permanecem ali, vivas, resistentes às estações, florescendo todos os anos. A cerejeira, inclusive, produz frutos, algo que exige grande consumo de energia. O que era para ser um caso raríssimo de parasitismo vegetal temporário se tornou um organismo funcional completo, com duas árvores coexistindo de maneira tão harmoniosa quanto impossível. E então surge a parte mais perturbadora. A árvore de cima não apenas vive, ela prospera. Em alguns anos, o crescimento da cerejeira foi tão vigoroso que parece maior e mais saudável do que árvores que crescem diretamente no solo. Isso desafia qualquer explicação lógica. A amoreira deveria sofrer com o peso adicional. A cerejeira deveria sofrer com a limitação estrutural. Mas nenhuma das duas parece ceder. O fenômeno é tão único que, até hoje, não se conhece outro caso semelhante com essa estabilidade e longevidade. Existem registros raríssimos de plantas menores crescendo em outras árvores como epífitas ou parasitas. Mas essas plantas não são árvores capazes de atingir altura, peso e complexidade estrutural. O que existe em Casorzo vai muito além. É uma árvore completa com tronco, copa e frutos vivendo sobre outra árvore completa. Um milagre botânico que nenhum estudo conseguiu explicar de forma definitiva. Para quem visita o local,
a sensação é a de estar diante de uma anomalia viva. Uma falha da natureza que se recusou a morrer e encontrou uma forma de existir apesar do impossível. A árvore dupla se tornou símbolo da região, não apenas por sua aparência surreal, mas por representar algo que desafia a lógica, o ciclo natural e até mesmo nosso entendimento sobre limites biológicos. Em um mundo onde a ciência explica quase tudo, a árvore dupla de Cazorzo continua sendo um lembrete de que algumas coisas simplesmente acontecem e que, às vezes, o impossível não apenas existe, ele floresce. O mar dividido ao meio. Na costa da Índia, um fenômeno tão impressionante e tão abrupto ocorreu que muitos acreditaram estar testemunhando algo bíblico. Após uma grande enchente, moradores da região de Ponani foram surpreendidos por uma visão que parecia impossível. O mar se abriu. Uma faixa de areia longa, contínua e perfeitamente visível emergiu no meio do oceano, criando a ilusão de que as águas haviam sido separadas, como se uma mão invisível tivesse traçado um caminho entre elas. A formação se estendeu por cerca de 500 metros, dividindo o mar em duas partes distintas, calmas e simétricas, como se a natureza estivesse revelando um segredo que não pretendia mostrar por muito tempo. Para os moradores, o impacto foi imediato. Alguns correram para ver de perto, outros observaram de longe, perplexos, tentando entender como aquilo era possível. As ondas batiam suavemente nas laterais da faixa recém-formada, mas não a destruíam. O banco de areia parecia firme, sólido, resistente. Pessoas caminharam por ele com cautela, sentindo a textura e observando a água se afastar dos seus pés, como se obedecesse a uma ordem misteriosa. Era uma visão quase hipnótica. O mar, dividido por um corredor natural que ninguém conseguia explicar. Apesar da aparência de milagre, o fenômeno foi tão improvável que atraiu rapidamente a atenção de pesquisadores, oceanógrafos e geólogos. A ciência tentou encontrar respostas, mas nenhuma explicação foi completamente satisfatória. A formação de bancos de areia não é incomum, é verdade, mas eles se moldam lentamente ao longo de longos períodos, influenciados por correntes, marés e sedimentos. O que aconteceu em Ponani, no entanto, foi diferente. A faixa apareceu repentinamente, como se tivesse sido empurrada de baixo para cima. Nenhum processo gradual foi registrado. Nenhuma mudança prévia nas correntes foi observada. Foi um surgimento súbito, quase violento, seguido por uma estabilidade estranhamente tranquila. A teoria mais considerada pelos especialistas é que a enchente provocou um deslocamento massivo de sedimentos, empurrando toneladas de areia mar adentro. Porém, mesmo essa explicação possui falhas. O volume necessário para criar um caminho tão longo e uniforme demandaria uma pressão colossal, algo incompatível com a intensidade da enchente registrada. E mesmo se a areia tivesse sido deslocada dessa maneira, ela deveria se espalhar de forma irregular, formando bancos fragmentados e instáveis, não um corredor firme e simétrico. O mar raramente produz estruturas tão precisas sem a ajuda de formações geológicas escondidas, e não há registros de que existam bases rochosas naquela área capazes de sustentar algo assim. Outro detalhe inquietante é a duração do fenômeno. A faixa de areia permaneceu firme por dias, resistindo a ondas, marés e ventos, como se estivesse ancorada por alguma força desconhecida. Normalmente, formações de areia instáveis desaparecem rapidamente sob o impacto do mar. Mas essa permaneceu. E quando começou a desaparecer, o fez de maneira tão repentina quanto havia surgido. Uma noite, ela estava ali, sólida e evidente. Na manhã seguinte, havia sumido quase por completo, engolida pelo oceano como se jamais tivesse existido. Para os moradores, o evento deixou marcas. Pessoas mais velhas dizem que algo semelhante já teria acontecido no passado, mas de forma menos intensa. Histórias antigas falam sobre caminhos que aparecem e somem no mar. Descrições vagas que hoje ganham novo significado. Alguns acreditam que o fenômeno está ligado à movimentação do solo marítimo, talvez uma alteração sísmica discreta. Outros afirmam tratar-se de um aviso da natureza, um sinal ligado ao equilíbrio das águas e das marés.
Há também quem veja algo espiritual no acontecimento, um momento em que o mar revela segredos que normalmente esconde nas profundezas. Independentemente da interpretação, o mar dividido ao meio continua sendo um dos fenômenos mais impressionantes já registrados na região. Não é apenas uma curiosidade natural, é uma falha momentânea no comportamento da natureza, como se algo tivesse deslocado o mar de seu ciclo normal. Um evento que desafia explicações simples e que até hoje permanece envolto em mistério. E quando pensamos sobre isso, percebemos algo ainda mais profundo. A Terra está viva, ela se move, respira, reage, às vezes de forma sutil, às vezes de forma tão dramática quanto separar o mar por alguns instantes. E esses acontecimentos, por mais breves que sejam, revelam o quanto nossas certezas podem ser quebradas com um único movimento invisível das forças naturais. Naquele momento em Ponani, o oceano não era apenas água. Era um limite sendo cruzado. Um lembrete de que a natureza é capaz de gestos tão silenciosos quanto devastadores, tão belos quanto inexplicáveis. E que o mar, mesmo quando parece calmo, guarda segredos que só revela quando quer, e nunca por muito tempo. O mundo que conhecemos é apenas uma pequena fração daquilo que realmente existe, entre florestas deformadas, rios ferventes, luzes conscientes, lagos de cores impossíveis, zonas onde o silêncio engole a tecnologia, poços que transformam objetos em pedra, sons que ninguém consegue registrar, pedras que cantam, árvores que desafiam a biologia e mares que se abrem diante de nossos olhos. Percebemos que o planeta é muito mais misterioso do que qualquer mapa, satélite ou estudo científico é capaz de revelar. Cada fenômeno apresentado aqui não é apenas uma curiosidade geográfica. São cicatrizes vivas, marcas profundas de uma terra que continua reagindo, se transformando e nos lembrando constantemente de que a lógica humana não é suficiente para compreender tudo. O mais inquietante é que esses fenômenos não são lendas antigas, nem relatos perdidos em manuscritos medievais. Eles estão acontecendo agora. Estão registrados, fotografados, medidos e até estudados, mas continuam escapando das conclusões mais básicas da ciência moderna. A floresta torta continua curvada sem explicação definitiva. O rio fervente continua queimando tudo o que toca. As luzes de Hesdalen continuam cruzando o céu em silêncio absoluto. O Lago Azul continua brilhando sem que sua cor seja totalmente compreendida. A Zona do Silêncio continua engolindo sinais eletrônicos como se tivesse vontade própria. O Poço Petrificante continua fossilizando objetos em meses, quando isso deveria levar séculos. O zumbido de Taos continua ecoando apenas na mente de poucos, enquanto todos os instrumentos permanecem mudos. As pedras cantantes continuam emitindo notas musicais que não deveriam existir. A árvore de Casorzo continua desafiando a gravidade e a lógica botânica. E o mar de Ponani continua sendo lembrado como o momento em que a natureza mostrou, de forma súbita, que pode quebrar suas próprias regras quando quiser. Esses 10 lugares representam um tipo de fronteira invisível entre o conhecido e o desconhecido. Nas margens dessa fronteira, sentimos algo que nenhuma explicação consegue traduzir. A sensação de que estamos caminhando sobre um mundo que guarda segredos muito maiores do que imaginamos. Segredos que talvez nunca sejam revelados por completo. Segredos que existem não para serem entendidos, mas para lembrar o ser humano de sua pequenez diante das forças que moldam este planeta. E é justamente essa mistura de beleza e desconforto que torna esses lugares tão fascinantes. Eles nos obrigam a encarar uma realidade simples e inevitável. Ainda sabemos muito pouco. Ainda há regiões onde nossa tecnologia falha, onde nossos sentidos se confundem e onde nossas teorias se desmontam, como se fossem frágeis construções de areia. A ciência tenta explicar, mas muitas vezes esbarra em paredes invisíveis. E talvez seja assim porque alguns mistérios precisam existir. Porque é nesses espaços de incerteza que percebemos que a Terra não é apenas um planeta. É um organismo vivo, imprevisível e em constante transformação.
Ao explorar esses lugares, a sensação que fica é a de que caminhamos sobre histórias não contadas, de que algo profundo se esconde por trás de cada curva, cada luz, cada silêncio, cada nota musical emitida pelas pedras, cada árvore que desafia o impossível e cada mar que se comporta como se obedecesse a uma força desconhecida. Eles são lembretes de que, mesmo com todo o nosso conhecimento, a natureza segue sendo a maior narradora de mistérios que existe e nós, apenas espectadores, tentando compreender fragmentos de uma verdade muito maior. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para explorar cada vez mais os segredos escondidos do nosso mundo. Histórias como estas não apenas despertam curiosidade, mas nos fazem olhar para a Terra com novos olhos. E se você quer continuar mergulhando nessas narrativas profundas e intrigantes, já sabe o que fazer. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo qual desses lugares misteriosos mais mexeu com você. Sua participação ajuda o Vórtice 404 a continuar trazendo histórias reais, sombrias e absolutamente fascinantes, revelando os segredos que muitos ignoram, mas que nunca deveriam ser esquecidos. Prepare-se, porque ainda existem muitos mistérios esperando para serem descobertos. E esta jornada está apenas começando.